Bem-vindos! Hoje estudaremos sobre a formação do Sistema Solar e do planeta Terra. Meu nome é Vivian, sou graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UEG. Agora nós falaremos sobre a formação do Sistema Solar e do nosso querido planeta Terra. Um dos mistérios que tem intrigado a humanidade e o conhecimento sobre a origem da vida na Terra, e até mesmo como até o planeta Terra se formou, e até mesmo o universo. Diante dessa busca pelo conhecimento, levantou alguns questionamentos, como, por exemplo, o universo sempre existiu ou teve início? Se ele teve início, quando e como isso ocorreu? O que existia antes do universo? O universo tem um tamanho ou é infinito? Todas essas questões são bem complexas e não havia ninguém que tivesse testemunhado todos esses acontecimentos. O que temos apenas é indícios que nos permitem as teorias. Diante disso, levantamos mais um questionamento. De onde vieram os planetas e como tudo começou? Desta forma, a gente tem diversas teorias e a gente pode citar, como exemplo, os mitos cosmogônicos. Dentro dele, a gente tem como por exemplo, o livro de Gênesis. De forma sucinta, tudo era vazio, era escuro, e Deus criou o céu, a terra, a luz, a noite, o dia, as águas, os animais e todo tipo de vida, como por exemplo, o homem, que era a sua imagem e semelhança. Nós temos também a teoria do Big Bang. Essa, por vez, é mais conhecida e é a mais aceita. Nessa teoria, a origem do universo se deu por uma explosão há aproximadamente 15 bilhões de anos. Um segundo após a explosão, a temperatura era tão alta, mas tão alta, que o nosso universo parecia uma sopa de partículas. Ao expandir o universo, a temperatura diminuía em associação. A matéria começou a aglomerar e a formar nuvens de gases, locais de maior concentração de partículas, de concentração de massa, que mais tarde se transformariam nas galáxias. O nosso endereço dentro desse sistema, dentro da galáxia, que a nossa é a Via Láctea, é o nosso querido Sistema Solar. Dentro dele a gente tem planeta, tem outros mundos, tem astros menores, estrelas e demais objetos. A gente tem estrelas, como eu já falei, né? Se a gente for parar para pensar como que o sistema planetário se formou, aí a gente tem novamente uma teoria. Essa teoria traz a hipótese nebular, onde o sistema solar se formou de uma mega concentração de poeira e gás estelar. Essa teoria tem como hipótese que a nuvem tinha regiões com maior densidade e, ao entrar em colapso por influência da gravidade, deu origem a diversos corpos celestes, conhecidos como protoestrelas. A ação da gravidade provocava a atração de diversos materiais que, ao se compactar, davam origem a corpos celestes conhecidos como protoestrelas. A ação da gravidade provocava a atração de diversos materiais que, se compactava, dava origem a reações de fusão nuclear e, assim, dava origem às estrelas e ao nosso querido Sol. O Sol se formou no centro da nebulosa e começou a expelir ventos estelares que ajudou, de certa forma, a limpar ao seu redor, e assim levou à formação de um disco de material denominado protoplanetário. Este, por vez, permaneceu orbitando o Sol. A aglomeração de partículas de matérias presentes no protoplanetário foram se condensando
e, ao se agrupar, transformaram-se em pequenos objetos. Estes objetos colidiam com outros objetos que se fundiam e se transformavam em corpos maiores, e assim os planetas davam origem. Este processo levou cerca de 100 milhões de anos. Desta forma, os planetas mais próximos do Sol são os planetas rochosos e os mais distantes são os planetas gasosos. Os planetas rochosos são compostos principalmente por silicatos de ferro. Eles se originaram nesta região porque as temperaturas eram tão altas, eram altas demais para que as substâncias voláteis pudessem se condensar. Os planetas que estavam distantes do Sol, que são os planetas gigantes gasosos, onde as temperaturas são mais baixas e as substâncias voláteis pôde se condensar. A Terra, na época da formação, era diferente de hoje em relação às condições e características que permitem a existência de vida em nosso planeta. O nosso planeta, pelas suas condições, torna o planeta Terra único no nosso sistema solar. Na época que a Terra surgiu, aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, era uma bola incandescente que ao longo dos tempos foi se resfriando. No período de fusão dos materiais que deram origem à Terra, os elementos mais densos e pesados, a gente pode citar como exemplo o ferro e o níquel, eles deslocaram-se para as camadas mais profundas. Já os que eram mais leves e menos densos permaneceram próximos à superfície. Os materiais mais densos e pesados promoveu a formação do núcleo, tanto o núcleo interno quanto o núcleo externo. Também promoveu a formação do manto, tanto o superior quanto o inferior, e a crosta terrestre, tanto superior quanto inferior. A parte externa, denominada como litosfera, é onde a vida se desenvolve, que é onde a gente pode ver as plantas, os animais, nós, seres humanos. Esta parte surgiu da consolidação do material incandescente. O resfriamento do planeta liberou gases e vapores que fez surgir uma camada de ar que envolve todo o planeta. E essa camada ela é denominada de atmosfera. Os gases que existiram no planeta, eles foram se modificando com o passar do tempo. Na época em que o planeta Terra surgiu, não existia, por exemplo, oxigênio. Hoje a gente tem a presença de oxigênio e nitrogênio predominantemente. Estes gases favorecem para que a vida na Terra seja possível. E assim torna o nosso querido planeta Terra diferente dos demais planetas. Por hoje encerramos. Tchau!